Olá, como vai você? Seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Leonardo Ganho e eu sou advogado criminalista. Aqui nós estudamos direito penal, processo penal e detalhes do sistema de justiça criminal do nosso país. E nós começamos por esse vídeo a analisar casos criminais que marcaram a nossa história do Brasil. No vídeo de hoje nós vamos tratar do caso do desaparecimento e morte da criança Araceli, caso que aconteceu no ano de 1973 na cidade de Vitória, onde eu estou, no estado do Espírito Santo. Na época dos fatos, a acusação afirma que Araceli tinha 8 anos de idade. Ela desapareceu no mês de maio, ficou 6 dias desaparecida e foi encontrada com seu corpo já em avantajado estado de decomposição. Também diz a acusação que havia sinais de estupro, de violência sexual e ainda havia também sinais de que o corpo havia sido carbonizado, havia sido queimado. A acusação partiu para uma linha de investigação onde selecionou 3 homens de famílias tradicionais da cidade de Vitória. Foram eles o senhor Paulo Ilau, o senhor Dante de Barros Michelini e o senhor Dante Brito Michelini. Paulo Ilau teve como advogado o Dr. Franklin Cunha, um excelente advogado criminalista que antes de se tornar advogado, ele foi promotor de justiça e juiz de direito. Na verdade, nesse período aqui, foi antes dele ser promotor e juiz, ele exerceu um período da advocacia, depois foi para a carreira pública e saiu e terminou a vida como advogado criminalista. Os Michelini, o pai e o filho, tiveram como defensores o Dr. Vinícius Bittencourt, que foi um grande advogado criminalista, com uma reputação que alcançou o nosso país inteiro, o Dr. Paulo Afonso de Barros e o Dr. José Maria Ramos Ganho, que é o meu pai, é o meu genitor. Ele advogou por 53 anos, 6 anos. Tive a oportunidade, por diversas vezes, de ler peças desse processo e de conversar com ele sobre os detalhes desse processo. E são esses detalhes que eu vou trazer para vocês aqui, para ajudar vocês a perceberem que a história ela não pode ser vista somente pelo ângulo da imprensa. Conta essa história de forma muito sensacionalista para tentar mostrar que houve impunidade, tentar mostrar que a absolvição dos réus é um erro, e ela faz uma grande pressão na população para que a população pressione também o poder judiciário do nosso estado e do nosso país, com a expectativa de ter alguém condenado a qualquer custo, de qualquer jeito. Então, existem detalhes que nós vamos começar a ver agora que vão chamar a atenção e vão mostrar por que houve uma segunda sentença e nessa sentença houve a absolvição. O delegado de polícia que investigou o caso foi o Dr. Jorge de Oliveira. Ele era o diretor-geral da Polícia Civil e ele acompanhou de perto as investigações. O transcorrer das investigações foram muito barulhentos, foram lentos e foi muito barulhento. Havia uma repórter naquela época chamada Maria Nilce. Essa senhora acabou, inclusive, ela foi assassinada alguns anos depois e tentaram imputar a autoria do assassinato a esses réus, falando que eles fizeram por vingança, e eles não foram sequer até réus naquela ação penal da Maria Nilce. Essa repórter começou a divulgar informações na imprensa, fazer reportagens, apontando a autoria do crime para essas 3 pessoas. Um deles, o Dante de Barros Michelini, tinha uma proximidade com a Polícia Civil na época. Isso acabou chamando um pouco de atenção, causou uma certa estranheza e ajudou a criar a fofoca de que eles teriam participado. Houve um detalhe também para ajudar a acusação, quando eles entram, no radar da investigação, quando a Maria Nilce começa a fazer reportagens direcionando para eles, houve uns problemas. A família Michelini, ela era dona de um hotel, um bar, restaurante e hotel que funcionava na frente dessa praia
de Camburi, onde tem a Avenida Dante Michelini, que era o patriarca deles. Dante Michelini originalmente foi o pai do Dante de Barros Michelini, que era o pai do Dante Brito Michelini, o Dantinho. Eles tinham um hotel ali que as pessoas iam para beber, para jogar, para se divertir e tal. No correr das investigações, a cozinheira desse hotel, do bar ali, do restaurante, ela afirmou que viu Araceli ir ao bar entregar um envelope que foi mandado pela mãe dela para o senhor Dante Michelini. E que ali Araceli ficou presa, ficou em cárcere privado. Inclusive, essa foi uma das acusações. Agora, preste atenção, hein? A menina terminou morta, só que não houve acusação de homicídio. As acusações foram de violência física contra menor, de estupro, de cárcere privado, mas não houve acusação de homicídio, porque se houvesse, eles seriam levados para o julgamento do júri popular. Mas o primeiro juiz de direito, que foi o Dr. Hilton, era um juiz já maduro à época, ele condenou monocraticamente, condenou em primeiro grau os réus. Esse era um ponto forte da acusação, a cozinheira. Existia um outro ponto também. Paulo Ilau tinha uma namorada que saía com ele, que prestou um depoimento na esfera policial, onde ela afirmou que viu uma boneca dentro do carro de Paulo Ilau. E Paulo Ilau disse que aquela boneca era de uma namoradinha dele. E aí partiu-se da presunção de que Paulo Ilau teria um relacionamento, teria agredido sexualmente Araceli. E aí conectaram Paulo Ilau aos Michelins, porque ele frequentava o local também, o Franciscano, que era o nome do bar, restaurante, o hotel dos Michelini. Conectaram com essas informações e investigaram os três, prenderam eles, eles ficaram presos aproximadamente por 50 dias. Depois disso, responderam o processo em liberdade. Olha que interessante, hein? Processo dessa magnitude, na década de 70, os réus responderam em liberdade. Nos dias de hoje, com certeza, eles estariam presos preventivamente o processo inteiro. Ocorre, aí vem um dos detalhes, que esses dois depoimentos, eles não se repetiram na justiça. A cozinheira e essa pseudo-namorada do Paulo Ilau não repetiram o depoimento na justiça. Elas, na verdade, sentiram-se pressionadas na esfera policial e criaram essas histórias. A mãe de Araceli, quando ela foi ouvida na justiça, ela disse que não conhecia nenhum dos réus, que nunca mandou nenhum tipo de envelope para os réus, para um dos réus. E agora começa a ficar mais interessante, tá? Presta atenção, fica até o final, porque lá no final tem a informação técnica, a prova técnica mais importante, que culminou com a absolvição deles. Eu vou explicar isso para você. O que fica mais interessante é, Araceli e os pais, eles eram bolivianos. Eles vieram da Bolívia para cá. Araceli veio sem registro de nascimento. O registro de nascimento dela foi feito aqui. Na década de 70, houveram muitos erros no registro do nascimento de crianças e de adolescentes. Primeiro, que as pessoas deixavam para registrar os filhos mais tarde. Segundo, que era tudo manuscrito e as pessoas não conseguiam fazer um bom trabalho. Então, nos autos, nós temos a informação por testemunhas de que Araceli não tinha 8 anos de idade. Olha a bomba. Araceli tinha, na verdade, entre 12 e 14 anos de idade. Essa era a história verdadeira dela. O porte físico de Araceli era o de uma menina pré-adolescente. Não era o de uma criança de 8 anos. A imprensa não divulgou fotos recentes de Araceli. Ela usa fotos da infância mais tenra, mais perto dos 8 anos. E essa informação você tem ela nos autos. Outra informação que você tem nos autos, flutuando nele, mas que ninguém se aprofundou para investigar. Não quiseram aprofundar para investigar.
de que a família de Araceli tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Como eles eram bolivianos, eles recebiam drogas da Bolívia, de comparsas bolivianos, e faziam uma pequena distribuição de drogas na cidade de Vitória. Isso é impactante. E a acusação não quis investigar esse fato. Esse fato aparece na sociedade, aparece nos autos, e a polícia e o Ministério Público não quiseram investigar esses fatos. Um fato desse apontaria, talvez, para um outro suspeito. Araceli poderia ter sido assassinada por um rival da família, por algum cliente insatisfeito com a família. Essa omissão, ela é muito grave. E aí você preste atenção, o corpo, ele foi encontrado 6 dias apenas após o fato. Agora, mesmo 6 dias após o desaparecimento, o corpo já estava em avançado estado de decomposição. Já não tinha mais como reconhecê-la. Tudo bem que na época não se tinha exame de DNA. Teria-se apenas naquele momento tentar reconhecê-la pela arcada dentária. Foi feito um reconhecimento visual. O pai dela foi ao IML fazer o reconhecimento visual. Só que o corpo estava muito desfigurado. Animais que viviam no local haviam comido pedaços da carne de Araceli, do corpo humano que estava ali. E eu digo do corpo humano que estava ali porque até mesmo a mãe afirma que não viu o corpo da filha e que ela não tinha condição de dizer se aquele cadáver era o de Araceli. Existem pessoas que até hoje dizem que Araceli pode estar viva, morando em outro país, tendo uma vida normal, e que aquela vítima ali é uma outra menina. Olha que interessante, a polícia não foi atrás de investigar, e não foi porque ela não quis, na verdade, ela quis não ir. Ela elegeu os réus e tocou o trabalho para cima daqueles réus, confiante numa condenação absoluta. Uma condenação absoluta. E a condenação, houve a condenação. O primeiro juiz do caso, o Dr. Hilton, ele realmente condenou os réus a 33 anos de prisão. Só que houve um recurso de apelação criminal. Esse recurso no Tribunal de Justiça tramitou sob a relatoria do desembargador Vitor Hugo Cupertino de Castro, desembargador já maduro, experiente. Naquela época não tinha tanta pressão da imprensa sobre as pessoas, não se tinha rede social, não se tinha todo esse aparato tecnológico que nós temos hoje. E aí ele deu provimento ao recurso das defesas para poder anular aquela sentença, sob o fundamento de que houve violação do devido processo legal, de que o juiz de primeiro grau que julgou o caso, ele violou regras processuais que cercearam o direito de ampla defesa e de contraditório dos investigados. Então, o processo retornou para a vara de origem, que era a segunda vara criminal de Vitória. Não era a vara do júri, hein? Olha, preste atenção, que interessante. Era a segunda vara criminal de Vitória. E quando ele volta, isso anos depois, a condenação ela foi proferida no ano de 1977. Quando ele retorna, ou 1981, me perdoe, eu não tenho certeza dessa informação, posso estar errado, o Dr. Hilton já não é mais o juiz da causa. E aí nós temos um novo juiz de direito, o Dr. Paulo Nicola Copolillo, que é um excelente magistrado, foi um excelente magistrado. Eu tive o prazer de conhecê-lo quando eu comecei a advogar 22 anos atrás. O Dr. Paulo Nicola Copolillo, ele era desembargador na primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. E um excelente desembargador, corajoso, independente, estudioso do processo penal. Na época mais jovem aqui, juiz de direito, ele se debruçou sobre o caso, fez um estudo profundo sobre as provas que existiam. E aí ele se amparou numa prova técnica importantíssima, que é o laudo de exame cadavérico.
E ao contrário do que a imprensa diz, Araceli foi raptada, drogada, estuprada e morta aos 8 anos de idade. Ao contrário do que a imprensa diz, o laudo de exame cadavérico, ele não identificou a causa-morte. Então você não tem o crime de homicídio ali. Não dá para dizer se ela foi envenenada. Eles dizem até, a imprensa diz que ela foi drogada, que foi encontrada substâncias barbitúricas no sangue dela. É mentira essa informação. O laudo não confirma a presença de substâncias barbitúricas no sangue de Araceli. Que ela foi estuprada. O laudo não identifica sinais de violência sexual nas partes íntimas dela. Presta atenção, é uma informação totalmente sensacionalista e feita sem base na prova que está nos autos. O laudo de exame cadavérico, ele não determinou a causa-morte, ele não identificou violência sexual, ele sequer identifica que aquele corpo é o da Araceli. Olha que interessante, que impactante essa prova. E ninguém investigou outros suspeitos. A polícia não foi atrás de outros suspeitos. A polícia não investigou profundamente as origens da família da Araceli, as pessoas que viviam ao redor da Araceli. Teve uma professora que, num dos seus depoimentos, ela chegou a ser acusada. A polícia apertou. Imaginem, queriam acusar a professora de escola da Araceli, uma senhora, de ser coautora desse crime, coautora do desaparecimento. A Araceli estudava numa escola pública, próxima à igreja São Pedro, no bairro de Santa Lúcia, ali, perto da Enseada do Suá, um bairro aqui no estado, bem, na cidade de Vitória, bem localizado. Olha que absurdo! Olha que investigação tendenciosa, coagindo, torturando pessoas, tortura psicológica. E aí, esse novo magistrado, Dr. Paulo Nicola Copolino, após se debruçar, proferiu uma sentença com 700 laudas. Eu duvido que algum repórter, que algum jornalista tenha lido essa sentença para poder identificar qual o motivo que levou esse desembargador a absolver aqueles réus. E o motivo foi a total ausência de prova. Não se tinha prova de que eles eram os autores da infração, os autores do crime. A prova que existia, se tinha dúvida até que a vítima era a Araceli. Que a vítima era a Araceli. Olha que interessante. E esse lado a imprensa não mostra para você. E eu quero te mostrar, nós queremos te mostrar esse lado. Dr. Paulo Nicola Copolino foi um juiz, um magistrado, acima de qualquer suspeita. Acima de qualquer suspeita. Pensa um homem sério, comprometido com a judicatura, comprometido com o cidadão e com a cidadania brasileira. Proferiu uma sentença aonde reconheceu a falta de provas da autoria e aplicou o princípio do indúbio pro réu, que significa, se houver dúvida, você absolve o réu. É melhor você absolver um réu que seja culpado, isso é a filosofia e a sociologia do direito que nos dizem. É melhor você absolver um réu que seja culpado do que você condenar um réu que é inocente. Por isso, na dúvida, é melhor você sempre absolver. Isso é um princípio geral do direito que é aplicado em todas as civilizações do mundo. Quer dizer, onde tem ditadura militar, não. Mas onde tem democracia, o princípio do indúbio pro réu, ele é clássico e vale para todo mundo. Esse detalhe é muito marcante. Quem foi Dr. Paulo Nicola Copolino? Como ele agiu, o estudo, o volume de informações que ele colocou na sentença. E aí o que acontece? A imprensa demonizou os réus. Os réus perderam seus negócios, suas famílias nunca mais prosperaram, ficaram pichados na cidade de Vitória como leprosos. Porque a imprensa queria a qualquer custo, empurrar para cima deles. E essa semana que passou, nós completamos 50 anos da data do fato. E até hoje, verdadeiramente, ninguém sabe se aquele cadáver é o da Araceli.
Bom, se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário. Pode fazer a sua crítica. Se você acha que o nosso tom não foi legal, que as informações aqui não são verdadeiras, deixa uma sugestão de vídeo também e compartilha ele com outras pessoas que têm interesse em entender um pouco mais do sistema de justiça criminal e dos casos criminais polêmicos do nosso Brasil. Um grande abraço para você. Deus te abençoe poderosamente.